lá está, o poder da pausa está entre reagirmos ou tomarmos a decisão de termos uma atitude proativa. E é um poder muito, muito grande. Pausa e o valor energético da pausa. Rodrigo, olá. Hoje é o dia de falarmos um pouco mais aprofundadamente sobre esta estratégia, que é uma estratégia não só relacional, não só na comunicação, mas principalmente uma estratégia energética que nos permite acertar agulhas e organizarmos para aquilo que nós, para fazermos aquilo que nós realmente queremos, aquela vontade interior, aquela ligação com a nossa parte mais espiritualizada, e muitas vezes nós conseguimos fazer isso através de uma pausa. Explica-nos melhor isso. É verdade, Olá. É verdade. Então, muitas vezes aquilo que está mais correto não é aquilo que nos é automático, não é aquilo que está ali preparado para sair, as nossas atitudes, aquilo que pensamos dizer, a forma como pensamos dizer, não é o automático. Então precisamos de fazer uma pausa, dar-nos tempo, costuma-se dizer, contar, respirar fundo e contar até 10. Às vezes até precisamos de mais que isso, e esta pausa serve exatamente para nós alinharmos agulhas, para criar este equilíbrio energético fundamental. Certo. Que é disso que nós vamos falar e aprofundar aqui um bocadinho hoje. Então, qual é o valor energético desta pausa? Exatamente o que é que nós estamos a fazer energeticamente quando vamos assim com imensa vontade de dizer alguma coisa a alguém, ou de discutir com alguém, ou de criticar alguém, ou de, enfim, afirmar a nossa posição, e aquilo que fazemos é uma pausa. O que é que nós estamos a ganhar, o que é que nós estamos a conquistar com este momento, que não é fácil? Nós neste momento estamos a olhar para dentro de nós e perceber o que é que nos leva a fazer aquilo. O que é que nos leva a querer discutir, chamar a atenção, ou então muitas vezes até pode ser o que é que me leva a estar calado no meu canto e não querer que me vejam. Okay? Ao fazer esta pausa, eu posso-me aperceber que aquilo que me leva a fazer isto é, por exemplo, uma necessidade de ter razão, ou uma necessidade de provar que o outro está errado. E nestes momentos eu estou a remover a energia do outro. Eu estou a desequilibrar a balança energética para satisfazer uma necessidade minha. Então a pausa vai servir exatamente para eu parar, pensar qual é que é, se aquilo faz sentido, se aquilo energeticamente é o que está mais correto, ou só estou a tentar sentir aquele boost de energia, aquela necessidade de muitas vezes ter razão, ou a necessidade de me esconder para que não me vejam, para que não me chamem a atenção. Muitas vezes o que está por trás desse comportamento mais reativo, mais impulsivo, é uma necessidade que não está satisfeita, certo? A necessidade que os outros concordem com aquilo, concordem com a nossa opinião, ou vejam o mundo da forma como nós vemos, ou que essa questão de termos razão, ou de estarmos certos, de que a nossa postura é que é correta. Muitas vezes é quase uma necessidade de nos sobrepormos à outra pessoa que está aqui em causa. Mas também, como tu dizes, existe depois também o outro lado da moeda, que é, nós muitas vezes, a reação é o não fazer nada, é o paralisar, é o ficar simplesmente quieto e calado, sem participar naquela dinâmica que, se calhar, a nossa participação seria de valor. Então a reação aqui é calar-nos, a reação aqui é uma ausência de participação. Esta pausa vai permitir perceber o que é que está a acontecer connosco. Isto vai depender muito de pessoa a pessoa. Normalmente um comportamento reativo é aquele comportamento que é automático, que é mais confortável e que vai satisfazer uma necessidade minha, tanto
aquela necessidade de discutir para ter razão, como por exemplo a necessidade de me esconder. Não é? Se calhar eu até tenho razão e a minha participação vai ser uma mais-valia, mas é mais confortável para mim que não olhem para mim, e portanto eu vou calar-me e pôr-me ali ao cantinho. Isto continua a ser um comportamento reativo. Eu sei que muitas vezes há aquela questão de a reação é quando nós temos uma ação, mas energeticamente não é isso que está aqui a acontecer, não tem a ver com a ação em si, tem a ver com o comportamento que vai desequilibrar energeticamente aqui a balança. Então, pelo contrário, o comportamento proativo é o oposto. Muitas vezes não é o comportamento, aliás, na grande maioria das vezes não é o comportamento natural em mim e, portanto, eu preciso da tal pausa para conseguir de forma racional perceber qual é que é o melhor comportamento naquele momento para mim, ou seja, isto é uma coisa individual em cada momento, para equilibrar a balança, que pode ser efetivamente responder, mas também pode ser calar-me porque não vou beneficiar nem a mim, nem ninguém vai beneficiar com aquela situação, energeticamente falando. Então há estas duas atitudes, estes dois comportamentos que nós devemos ter em atenção. Lá está, o poder da pausa está entre reagirmos ou tomarmos a decisão de termos uma atitude proativa. E é um poder muito, muito grande. A pausa serve exatamente para isso, para transformar uma reação, uma postura em comportamento automático, num comportamento que é pensado, que é estruturado e que é refletido. E que é refletido principalmente de acordo com estas dinâmicas energéticas que nós estamos aqui a falar hoje, que é eu vou estar a retirar energia de outra pessoa, vou estar a roubar energia a outra pessoa, vou estar eu próprio a desfazer-me da minha própria energia, ou seja, tudo comportamentos que podem ser evitados se nós tivermos em consideração esta questão da proação. Uma proação não é necessariamente um comportamento diferente de uma reação, mas é um comportamento energeticamente bem colocado. Ou seja, eu se precisar, vamos imaginar, eu posso precisar de ir a dizer uma coisa que é ou ter uma conversa difícil com alguém ou dizer algo que possa não ser o mais agradável possível a alguém, mas eu não faço impulsivamente, eu não faço reativamente. Eu penso naquilo que vou fazer, penso naquilo que vou dizer, penso naquilo que vou partilhar com outra pessoa e tenho uma conversa mais adequada possível com outra pessoa. Eu não vou lá para lhe tirar energia, não vou lá esperando alguma coisa dela, querendo alguma coisa dela, eu vou lá com uma intenção de partilhar algo com aquela pessoa, não vou remover algo àquela pessoa. Isto nós estamos a falar a nível energético, certo? Porque quando nós dizemos eu não vou retirar alguma coisa àquela pessoa, nós não estamos a falar de coisas físicas, não é uma questão, a parte física não está aqui em causa, está aqui em causa a parte energética, certo? Sim, nós estamos a falar de um equilíbrio energético, de remover energia da outra pessoa e do partilhar energia com a outra pessoa. E nós podemos dizer exatamente a mesma coisa, só que se for num momento de reativo, eu posso dizer aos berros, eu posso dizer de uma forma, se calhar, mal educada. E isto está a haver aqui uma remoção de energia do outro e se calhar naquele momento eu até me vou sentir confortável, vou sentir aquele pico de energia e pensar, eu disse tudo aquilo que dizia, ele mereceu ouvir aquilo. Só uma descarga, a pessoa sente-se livre, não é? Exatamente, é uma descarga muito grande. Só que logo a seguir, passado 5 minutos, 1 hora, há o revés da medalha, que é eu naquele momento fiquei satisfeito, mas agora eu sinto-me ou culpado, ou sinto-me mal, ou sinto que, ok, eu disse aquilo que queria, mas se calhar havia outra forma de fazer. E como eu estive a roubar, entre aspas, a energia do outro, essa energia vai-me ser removida, porque não é minha. Não era suposto eu ter aquela energia, portanto ela vai-me ser removida. Então temos o revés da medalha em que quase que sentimos que somos sugados, a nossa energia é sugada e sentimos em baixo. Isto muitas vezes é mesmo físico, sentimos mesmo físico. Apesar de estarmos a falar de questões energéticas, muitas vezes sentimos isto fisicamente. E por vezes há essa questão da reação, quando ela é muito intensa, há
uma espécie de explosão de energia, não é? Ou seja, foi ali como se fosse um curto-circuito que aconteceu, ou seja, eu recebi muita energia de uma forma que não é adequada a receber, e depois é a ressaca desse momento e as consequências negativas desse momento, que é, de repente eu sinto que me está a ser removida muita energia, como de repente recebi muita e depois logo de repente a seguir essa energia vai-se toda embora. Então é um choque, e é um choque no sistema. E muitas vezes estes choques acontecem exatamente porque nós não pausamos, nós não criamos aquele momento de centrar, organizar o que é que eu sou, o que é que eu preciso, quais é que são as minhas necessidades, onde é que está a minha energia, o que é que eu vou ali buscar àquela pessoa, se há alguma coisa que realmente eu vou lá buscar, ou se isto é um ajuste de contas, isto é uma busca por justiça, todas essas motivações que vão estragar a interação. Eu também devo dizer aqui que nós podemos colocar esta pausa como sendo um momento, ou seja, eu preciso de uma pausa, seja 5 minutos, mas também podem ser pausas extensas, ou seja, eu posso ter que realmente parar durante um tempo para me observar, para me conhecer em relação àquele assunto, para perceber o que é que eu quero, o que é que eu preciso, qual é que é a melhor forma de abordar aquelas pessoas em relação a isto. E esta pausa pode ser uma pausa demorada, pode ser uma pausa estendida no tempo, certo? Vou dar um exemplo. No outro dia, um amigo meu pediu-me para eu ler um e-mail de resposta, ou seja, ele tinha recebido um e-mail bastante agressivo de uma colega de trabalho e assim que viu o e-mail achou que não, vou responder agora, e começou a escrever o e-mail e depois lá no meio achou que por algum motivo parou e teve este momento de pausa e pensou, ok, vou mandar o e-mail para o Rodrigo para ver o que é que ele acha. E era um e-mail hiper agressivo, era um e-mail que era mesmo para quebrar ali muita coisa. E não é que ele não tivesse razão, porque tinha, e o e-mail estava documentado e tudo mais, só que era muito forte. Enquanto que aquilo que eu disse para ele fazer foi, ok, mete isso, grava isso, respira fundo, dorme sobre o assunto e amanhã vês se isto ainda te faz sentido. Até porque era no final do dia, não havia necessidade de estar a responder aquele e-mail naquele momento. E assim foi. E no dia a seguir, ele voltou-me a mandar um e-mail refeito e tinha os mesmos argumentos, só que não estava agressivo, não estava para quebrar, ou seja, continuava com a verdade, continuava a ser documentado, continuava tudo mais, só que não estava o tom era completamente diferente. E a grande diferença é que ele estava com uma grande necessidade de ter razão e provar a toda a gente que tinha razão, e no outro ele estava só a expor o caso. Não interessava o que é que os outros iam dizer ou pensar. Ele estava só a expor o caso sem a necessidade de dizer ao mundo que tinha razão. Então é um bom exemplo, porque é exatamente a mesma resposta, digamos, a resposta ao mesmo e-mail, só que em momentos diferentes, com uma pausa e sem a pausa, tem um tom, uma carga energética completamente diferente. O dormir sobre o assunto é milagroso, muitas vezes. Porque dormir sobre o assunto é exatamente aquilo que te permite parar. E que permite que o teu corpo, o teu cérebro, faça um processamento daquilo que aconteceu para, no dia seguinte, ou 2 ou 3 dias depois, tu estás muito mais calmo em relação àquele tema, estás muito mais centrado em relação àquele tema, é muito mais claro o que tu precisas. E que certamente não é agredir as outras pessoas, ou não é trazer esse tipo de energia para uma interação. Eu também me lembro, deixa-me também contar uma situação de, como é óbvio, não é só uma situação, porque já aconteceu muitas vezes, mas eu lembro-me de uma em particular, que era que há uns anos, quando eu dava consultas com o Hugo Seixas, o nosso colega aqui no Contrato Cósmico, e nós dávamos consultas os dois. E o que acontecia, nós tivemos uma vez uma senhora que veio a uma consulta com uma amiga, e foi mesmo no início das nossas consultas, nós dávamos consultas em casa do Hugo, e elas vieram as duas, ou seja, não havia ainda um bocadinho as regras como existem hoje em dia. E então, uma delas teve a consulta e outra ficou calada ao lado. E nós demos, etc.
E depois ela, passado alguns dias, ligou a dizer, eu também quero uma consulta para mim. Então ela veio sozinha e sentou-se. E a primeira coisa que ela fez durante os primeiros 20 minutos daquela consulta foi falar e justificar-se. Ou seja, ela não nos deixou falar, não interagiu, não fez perguntas, não teve nenhum tipo de questão. Foi, eu faço isto porque... E toda uma necessidade de se justificar, de representar a ideia dela, quase como que a convencer-me a mim e ao Hugo que ela tinha razão e que a posição dela era válida. Ou seja, aquilo que eu e o Hugo podíamos estar a receber espiritualmente era uma coisa que ela já nos queria dar uma introdução, já queria fazer uma ressalva àquilo que nós podíamos receber e justificar isso. E isso é um comportamento extremamente drenante da nossa parte, ou seja, como eu e o Hugo sentimos extremamente cansados logo ao início. Porquê? Porque ela não pensou, ou seja, ela ia buscar ali alguma coisa de nós e não eram respostas, era convencer-nos de que ela tinha razão em relação aos assuntos que ela queria expor na consulta. Isto do nosso lado, ou seja, do lado de quem está a receber a interação, é algo muito... É tal coisa, é drenante, é uma sobrecarga que as pessoas podem estar a sentir. Porque não é necessário. Não houve ali, eu sinto, nesta questão do pausar, ela não aproveitou aqueles dias entre a consulta que esteve presente com a amiga e a consulta dela, o momento para interiorizar aquilo que ela realmente poderia vir buscar a uma consulta de orientação espiritual. Ela veio ali para convencer-nos, ela veio ali para sobrepor a ideia dela a qualquer ideia que nós pudéssemos trazer. Ou seja, ela não veio ali como a maior parte das pessoas vêm, que é fazer as suas perguntas e obter as suas respostas. Ela veio convencer-nos. E tentar convencer o outro lado, provavelmente. E o outro lado, porque não tinha nada a ver comigo e com o Hugo, tinha a ver com o mundo espiritual que ela queria convencer e que ela se queria justificar. Então estava ali a encontrar um elo de ligação com o mundo espiritual, um elo direto, que para ela servia de canal de comunicação com o outro lado. Muitas vezes, involuntariamente, nós nos pomos nessa posição. E a pausa existe exatamente para isso. É quando eu estou a sentir, porque a realidade é que nós sentimos. Nós sentimos que há ali qualquer coisa que não está correto. E quando isso acontece, nos permitirmos pausar, conseguimos perceber onde é que está ou o que é que podemos fazer para começar a equilibrar ali a balança energética. Há muitas pessoas que me perguntam, então, mas eu estou ali no meio de uma conversa e vou-me embora, ou calme. Não, muitas vezes podemos simplesmente, olha, eu estou aqui um bocadinho nervoso, ou não sei bem o que dizer, dá-me uns minutos, ou eu amanhã respondo, ou voltamos a este assunto daqui a um dia, ou seja, não é ser mal educado no sentido de virar costas e ir embora, mas é dizer, olha, eu agora não estou a conseguir responder, eu preciso de um momento para voltar a equilibrar, para responder. Até porque quando somos confrontados com uma situação em que nós temos que decidir entre uma atitude reativa e proativa, aquilo vai ter um impacto em nós, tanto emocional como energético. E nós, quando estamos nesse pico emocional ou nesse pico energético, se calhar o nosso pensamento e a nossa forma de estar não é a mais equilibrada para tomarmos a melhor decisão em termos energéticos. Então a pausa vai servir exatamente para isso, para haver este equilíbrio e com esse equilíbrio tomar a decisão e reagir ou tomar a atitude proativa que mais nos vai beneficiar a nós e a toda a gente envolvida. Sim, esta emissão, este programa, eu sinto que ele é útil a toda a gente, mas principalmente eu visualizo e imagino é muito dedicado a pessoas que se deixam levar pelas suas necessidades, que estão muito em piloto automático, que não têm uma noção clara do impacto que têm nas outras pessoas, aquilo que dizem, aquilo que fazem. Ou que não fazem, que estão muito a tentar provar alguma coisa, ou estão muito envolvidas dentro de um papel que não é o mais adequado. E então as trocas energéticas acabam por não fluir, por não funcionar aqui
da melhor forma possível. E isso traz prejuízo. E o nosso convite com este programa é muito sugerir e levar as pessoas a, com esta pausa, observarem-se acima de tudo. Observarem o que é que está a acontecer dentro delas, o que é que está a acontecer naquela interação, qual é que é a necessidade que está ali envolvida e acertar, alinhar exatamente para aquilo que vai sair ser o mais produtivo e o mais adequado possível àquela pessoa, que a represente na sua essência. Eu vejo muitas vezes as pessoas como conversores de energia, ou seja, se eu estou perante uma situação que é muito difícil ou muito complicada, energeticamente, uma discussão ou alguém que tem uma atitude agressiva comigo, etc., eu não quero levar essa energia para fora daquele momento. Ou seja, eu quero converter aquele momento, a energia daquele momento, em algo que seja adequado eu levar para outras pessoas. Se eu vamos imaginar que alguém se dirige a mim com revolta ou com raiva, eu não quero levar essa revolta, essa raiva para as outras pessoas na minha vida. Portanto, eu converto a energia e muitas vezes a pausa serve também para isto, que é para eu, perante uma situação difícil onde estive envolvido e que muitas vezes nem sequer dependeu de nós, portanto estava a acontecer ou veio ter connosco, esta pausa serve também para não propagar algo que não me pertence. Não levar para outras pessoas alguma coisa que é negativa e que pode ser prejudicial, não só a elas, mas à nossa relação e a mim também. Então, esta pausa também tem um pouco esta função de fazer-nos sair de um momento complicado. Não? É como estavas a dizer no início, respirar 10 vezes e centrarmos novamente e voltar àquele ponto de equilíbrio que nós muitas vezes precisamos. Então não alimentar esse momento complicado, porque, por exemplo, numa loja, se alguém é menos simpático contigo, se tu a seguir ainda fores, então, mas havia necessidade disso, ou tu estás a continuar ali um momento reativo. O momento já acabou e tu estás fora da loja, ainda estás a falar sobre isso, ainda estás a continuar aquele assunto. Tu ficas mal e vais transmitir isso para as pessoas que te veem a seguir e é uma bola de neve. Se alguém te responde mal, tu tens este momento de pausa, respiras fundo e sorris e agradeces, no final aquele momento termina ali, aquele momento energeticamente pesado e desagradável fica ali. E esta pausa permite-nos muita coisa, permite-nos transformar e equilibrar muita energia. E isto é assim um doce, um bombom energético e eu sei que nem sempre é fácil fazer esta pausa, mas quando nos treinamos para fazer, faz toda a diferença no nosso dia-a-dia. Esse é o bombom energético que as pessoas devem partilhar. Conscientemente, voluntariamente, é exatamente isso que eu quero. Eu quero transformar algo que foi azedo e que foi amargo em algo que é doce e que sai de mim. Este é o objetivo também destas pausas. Rodrigo, muito obrigado. Falámos aqui sobre... temos aqui algumas dicas para nos encontrarmos mais, e também são processos de nos conhecermos, mas são precisamente processos de troca de energia com as outras pessoas que se pretende mais adequada, que se pretende, como tu disseste ao início, que tende ao equilíbrio. Não quer dizer que a nossa energia seja equilibrada ou sempre equilibrada, mas a nossa tendência deve ser levá-la para aí. E estes momentos de pausa vão nos permitir chegar mais vezes a esse objetivo, centrarmos mais, não perder, não nos desgastarmos com a energia e também não contribuirmos com a energia negativa e perturbadora, desequilibrada para a vida das outras pessoas. Isso mesmo. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, eu. Eu sou o Pedro Correia e estou contigo a cada lua para trazer à tua vida estratégias, novas ideias, alguns segredos como aqueles que partilhamos aqui hoje para te alinhares
mais e melhor com o teu plano espiritual de vida. Se estás aqui comigo, com o Rodrigo e com os nossos convidados, então sabe que o teu processo de alinhamento espiritual consciente já começou. Partilha este episódio com quem sentes que pode beneficiar, com quem sentes que pode precisar de saber um pouco mais sobre as pausas e sobre os benefícios energéticos destas pausas, e temos para ti um novo episódio na próxima lua. Até lá!